Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira. Desculpem pela minha voz, não estou muito bem de saúde, minha voz está um pouco rouca, mas talvez isso até melhore a minha voz nesse vídeo. Pessoal, o assunto de hoje é um assunto que tem me chamado a atenção já há algum tempo, que é o seguinte: todo cristão ele deve pregar o Evangelho de Jesus, ele deve pregar a mensagem de arrependimento, ele deve pregar o Evangelho. Mas eu tenho observado nesses meus muitos anos de cristão que boa parte dos cristãos não sabem o que é Evangelho. E muita gente acaba substituindo o Evangelho por tradições, por marketing religioso ou por uma simples propaganda para incentivar alguém a frequentar um templo, uma religião, alguma coisa assim. Então eu quero que você nesse vídeo hoje, você pare e pense se o que você está fazendo não é isso. Substituindo o Evangelho de Jesus por marketing, por convite, por mero convite, né, para a pessoa frequentar a sua religião. Então hoje a gente vai aprender o que de fato é o Evangelho de Cristo. Hoje eu tenho aqui comigo duas Bíblias diferentes. Essa Bíblia aqui, tradução do Novo Mundo, que vocês sabem que eu gosto muito. E tem uma Bíblia aqui que meu filho ganhou, meu filho de 7 anos ganhou, que é uma Bíblia na linguagem de hoje. E ela tem estudos e tem tudo mais, mas eu peguei ela mais pela linguagem dela, que é uma linguagem bem simples. Então hoje a gente vai aprender o que é Evangelho, o que de fato é, para você entender. Caramba, será que eu estou pregando o Evangelho ou eu estou convidando pessoas para minha religião? Porque muita gente confunde isso, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o que significa Evangelho? O Evangelho, segundo a Bíblia, são boas novas, boas notícias, ok? A gente tem que entender que o contexto de onde surge o Evangelho era um contexto de um povo que vivia oprimido por um império, que era o Império Romano, e esse povo seguia uma lei, né, que era a lei de Moisés. E essa lei, ela restringia as pessoas de uma série de coisas. E a gente vai entender, de acordo com as palavras dos apóstolos, que essas leis eram para preservar esse povo. Então a gente entende agora que esse povo vivia numa situação de restrições, de certa forma, religiosas e restrições também políticas, né? Eles não tinham uma certa liberdade política, porque eles, afinal de contas, eles tinham que pagar imposto para Roma. E aí chega o Evangelho, ou seja, uma boa notícia de salvação. Então, beleza, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. São boas notícias. É uma boa notícia para quem está em opressão. A gente sabe como cristão que hoje a gente tem várias opressões, né? Inclusive a opressão do inimigo, do diabo, que é uma opressão demoníaca, a influência pecaminosa, né? A natureza pecaminosa e tal. Mas a gente tem agora uma boa notícia de salvação. Mas o que é o Evangelho segundo Jesus? Qual que é a interpretação de Jesus sobre o Evangelho? Bom, a essência do que é o Evangelho cristão, do que é a mensagem de Jesus, a gente encontra lá em Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 ao 15, que diz assim, eu vou abrir aqui a tradução do Novo Mundo, que diz assim: Então, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia pregando as boas novas de Deus, ou seja, o Evangelho, e dizendo: Chegou o tempo determinado, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e tenham fé nas boas novas, ou no Evangelho, nas boas notícias. Acreditem nas boas notícias. Isso na tradução do Novo Mundo. Agora vamos ler na outra tradução que eu mostrei para vocês, para ver como é que está escrito lá. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Tá vendo como é que a linguagem é praticamente a mesma? Então vamos lá, vamos agora destrinchar aqui esses dois versículos. Vamos observar o que Jesus estava falando. Aqui nós temos 3 elementos fundamentais. O reino de Deus está próximo, arrependimento, fé nas boas novas. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que Deus está intervindo com o seu reino no nosso mundo para restaurar todas as coisas. 2, ele fala de arrependimento. O arrependimento significa mudar de direção, voltar para Deus.
e fé nas boas novas, que é confiar em Jesus como Rei, Salvador e Senhor. Essas três coisas a gente já observa aqui. Primeiro, nós como cristãos, a gente faz parte agora de um reino, onde tem um rei. E esse rei é Jesus. O reino é de Deus e o rei é Jesus. A segunda coisa é o arrependimento, ou seja, a gente não pode estar andando com o mundo, a gente tem que voltar atrás e se voltar para Deus, ou seja, a gente é diferente. O mundo está caminhando para um lado, a gente vai para o outro, ok? E confiar nas boas novas, ou seja, entender que Jesus não é um gênio da lâmpada, que Jesus não é alguém que está aqui para satisfazer os nossos desejos, não é um cara bonzinho, um cara legal. Não, Jesus é um rei e ele é um senhor. Ou seja, a gente não pode ir para Jesus só pelas coisas boas que ele pode nos fornecer, mas por quem ele é. Então, ou seja, Jesus veio, fez a sua obra, ensinou, morreu, ressuscitou, foi para o céu. Mas antes dele ir para o céu, ele separou os seus 12 apóstolos, ele separou ali os seus discípulos e deu ordens para eles. Um desses apóstolos, que é um apóstolo tardio, é Paulo, né? E Paulo ele é um dos que mais sistematiza o evangelho. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenham adiantado nada para você crer nele. Eu passei para vocês um ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Então, esse é o Evangelho. E aqui a gente tem um resumo doutrinário do que é o Evangelho. Veja só o que Paulo... como que a gente pode destrinchar isso aqui que Paulo falou. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, Cristo nos substituiu. Lembra da natureza pecaminosa que todo mundo tem por causa de Adão? E todo mundo é pecador, todo mundo está caminhando para a morte? Inclusive, vou até abrir um parênteses aqui falando numa linguagem evangélica. Quando a gente fala de morte eterna, quando a gente fala de condenação eterna, a gente está falando de inferno. Não entenda o inferno de fogo, tal, calma. Estou falando de morte eterna. Tem muita gente que acha, principalmente alguns ateus, que então quer dizer que se eu não aceito Jesus, se eu não acredito em Deus, ele vai me mandar para o inferno? Não. Você já está indo para o inferno. Todo mundo está indo para o inferno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está todo mundo caminhando para o inferno. Todo mundo caminhando para a condenação. Todo mundo caminhando para a morte eterna. O que Deus fez, o que Jesus fez foi abrir uma oportunidade para você não ir com os outros. Isso é o Evangelho. Ou seja, você já estava indo para o inferno, você já ia morrer eternamente, você já estava perdido em seus pecados. O que Deus fez foi abrir uma oportunidade e falar, quem entrar por essa porta aqui será salvo. É isso que acontece. Então, ou seja, Jesus ele nos substitui. Quem deveria morrer era nós. Jesus morreu no nosso lugar. 2. Sepultado, ou seja, Jesus morreu de fato. Jesus não foi, como alguns dizem, salvo da morte no último momento. Jesus não era um ser espiritual, ele era um ser carnal, um ser de carne e osso como nós, mas sem pecado. E ele foi sepultado. Se ele foi sepultado é porque ele realmente morreu. Tem algumas religiões que pregam que não foi bem assim, que Jesus não morreu de fato, mas ele morreu. Jesus morreu de fato, foi sepultado, essa é a prova de que ele morreu de verdade. Mas aí Jesus ressuscita. E aqui a gente tem uma coisa interessante, porque a gente vê na Bíblia algumas pessoas que ressuscitaram. Já na época de Elias teve pessoa que ressuscitou e o próprio Jesus ressuscitou algumas pessoas. Mas a ressurreição de Jesus é uma ressurreição diferente, que é a ressurreição que nós teremos, que é a ressurreição com um corpo glorioso para que a gente possa herdar o reino de Deus. Então, ou seja, Jesus ele morreu de fato e ressuscitou. Então agora Jesus está vivo, né? Eu vi algumas pessoas já dizerem que Jesus morreu e foi para o céu. Mas antes dele ir para o céu, gente, ele ressuscitou, tá? Jesus não está morto, ele realmente reviveu, com seu corpo agora restaurado, subiu para o céu e está à direita de Deus.
Então, ou seja, Jesus teve vitória sobre a morte. Lembra da morte que todo mundo estava caminhando para ela? Pois é, agora além da gente não ir mais para ela, a gente vai passar, obviamente, provavelmente pela morte natural do corpo, não teremos a morte eterna, e esse corpo natural, mesmo se passar pela morte natural, será ressuscitado e terá um corpo transformado como o corpo de Cristo. E aí Paulo também fala, tudo isso aconteceu segundo as Escrituras. Aqui, nessa primeira parte da Bíblia, que a gente chama de Velho Testamento, ou Escrituras Hebraicas, a gente vê a promessa sobre esse Redentor desde Gênesis, quando fala da semente da mulher. E Jesus aparece de forma simbólica, figurativa, em todos os livros do Velho Testamento. E ele sempre aparece ali como um símbolo de alguém que viria para restaurar, para nos dar a oportunidade de nos reconectarmos com Deus e participarmos da vida eterna do seu reino. Então, ou seja, o Evangelho é isso. E, infelizmente, muitos cristãos não sabem pregar isso. Tem muito cristão até hoje que não sabe por que Jesus morreu. Eu vi agora na época da Semana Santa que muita gente acha que Jesus morreu porque era um cara bonzinho que enfrentava o Império Romano. E não foi isso. Jesus não foi um preso político. Jesus não foi preso porque ele batia de frente com o sistema romano. Jesus ele morreu porque ele era o Filho de Deus e ele precisava entregar o seu corpo como sacrifício para nos salvar. O que o Evangelho não é? O Evangelho não é propaganda de denominação. Não tem nenhum problema você fazer marketing da sua religião, de você falar para a pessoa, vai na minha igreja, entra aqui no site da minha igreja, entra aqui, veja que essa publicação... Não tem problema nenhum isso, mas entenda que isso não é Evangelho. Evangelho, pregar o Evangelho não é convidar alguém para ir num evento que a sua igreja ou religião vai fazer. Vai ter um congresso da minha religião lá, da minha igreja, do lugar onde eu adoro a Deus, a gente vai fazer um congresso, vamos lá. Isso não é Evangelho, isso é um convite. É um convite, é sadio e tudo, mas isso não é Evangelho. Por que eu digo isso? Porque tem gente que substitui isso, terceiriza a responsabilidade. Eu conheço pessoas que não sabem pregar o Evangelho, então o que ela faz? Ela entrega um folheto para a pessoa e fala, vai lá na minha igreja. Porque eu mesmo não sei pregar Evangelho, mas lá alguém deve pregar. Ou então você dá uma lida aqui no site, que no site tem umas explicações, e você vai entender o que é Evangelho. A pessoa não prega, a pessoa faz um convite para uma religião, para uma igreja, para um evento, mas não prega o Evangelho. Pregar o Evangelho não é prometer para uma pessoa uma vida de prosperidade, de saúde plena, de prazeres. Isso não é Evangelho. E Evangelho também não é uma lista de regras, onde você diz, agora você não pode vestir tal roupa, você não pode ter barba, você não pode beber tal coisa, você não pode comer tal coisa, tratamento médico, dependendo, você não pode fazer. Não é isso. Evangelho não é isso. E aqui a gente tem um problema porque é justamente isso. As pessoas não estão pregando Evangelho, estão pregando religião. Tem muita gente confundindo isso. E é exatamente por isso que existem pessoas que passam anos e anos dentro de uma igreja, dentro de uma religião cristã, e ela não muda de fato. Por quê? Porque ela não aprendeu o Evangelho, ela aprendeu um conjunto de regras, um conjunto de marketing. E aí ela está ali naquela vida, entendeu? Andando com pessoas cristãs, pessoas que têm um pouco de conhecimento cristão. Aí ela não bebe, não fuma ou não faz coisas do mundo, mas ela também não entendeu o Evangelho. Então aí não adianta. O que a pregação do Evangelho deve ser de fato? A pregação do Evangelho ela deve ser cristocêntrica. Ou seja, a pregação sobre o Evangelho é sobre Cristo, não é sobre mim. Não é sobre o meu contexto, não é sobre a minha vida financeira, não é sobre a minha saúde, não é sobre o que eu desejo, não é sobre os meus planos, os meus sonhos, os meus objetivos. O Evangelho não é isso. O Evangelho é Cristo, sua vida, obra, morte e ressurreição. O Evangelho é sobre Cristo, não é sobre mim. Não é sobre o seu pastor, o seu ancião, o seu padre, o seu papa. O Evangelho não é sobre as regras da sua igreja, sobre a liturgia da sua igreja, sobre os rituais da sua igreja. Evangelho é sobre Cristo. Segunda coisa que o Evangelho é que ele é transformador. Ou seja, você não vive uma vida como você vivia antes. Você entende que você é um arrependido, que você se arrependeu. Você reconheceu que você é um pecador. Ou seja, eu me tornar um cristão não é aderir a uma religião, aderir a uma igreja. Ou seja,
entrei na igreja, vou, sei lá, me batizar, vou fazer parte de alguma coisa aqui, agora eu sou crente, agora eu sou um cristão, né? Não, é arrependimento. É arrependimento, é reconhecer todos os dias que você é um pecador e que você precisa de Cristo. Ser um cristão não é necessariamente ser santo. Você tem que buscar a santidade, mas isso não te transforma num santo. É você entender que você precisa de santificação. O evangelho, ele é universal, ou seja, para todos. Todas as pessoas devem receber o evangelho. Eu vi uma discussão há poucos dias atrás, principalmente na época do conclave, onde os católicos estavam brigando entre si se o Papa, o novo Papa, seria liberal ou conservador. E aí você vê na mídia muita gente dizendo assim, mas ele vai liberar o casamento gay, ele vai liberar, sei lá, o aborto, ele vai liberar... Não, gente. Primeiro que o Papa não representa de fato Cristo. E mesmo que ele representasse, não, ele não vai liberar essas coisas. E mesmo que ele liberasse, isso não tornaria essas coisas boas diante de Deus. As pessoas querem uma igreja inclusiva, sim. Aí o evangelho tem que incluir todo mundo, mostrando para todo mundo que todo mundo está condenado, que todo mundo está caminhando para o inferno, para a condenação, para a morte eterna, mas que há uma porta aberta para todos. Mas precisa de arrependimento, precisa reconhecer, como eu falei anteriormente, que é um pecador e que precisa de uma nova vida. Outra coisa que o evangelho é que ele é poderoso. Ele é poderoso. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Então, para ser salvo, precisa crer. Não adianta eu falar assim, eu sou gay e eu quero que a igreja me aceite. A igreja vai te pregar o evangelho e você tem que se arrepender do seu pecado. Eu sou um cachaceiro, eu sou um corrupto, eu sou um ladrão. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo tem que entender que precisa se arrepender e abandonar os seus pecados. Guilherme, mas o que é pecado? O que é pecado? O que eu preciso me arrepender? Vai para Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, que lá tem a lista do que é pecado e do que não é pecado. Ok? Guilherme, então agora eu estou entendendo o que de fato é o evangelho. Então o evangelho é um compromisso com Deus através de Cristo, e não eu participar de uma religião, não eu participar de uma igreja, não eu participar de um cargo, de eventos, de coisas que a minha religião promove. Não é isso. O evangelho não é isso, como eu já expliquei aqui no vídeo inteiro. Eu vou ler aqui um pequeno texto para você, resumindo o que seria uma pregação evangelística de fato. Olha só. Deus criou o mundo bom, mas o pecado nos separou dele. Nenhum esforço humano pode restaurar essa comunhão, mas Deus, por amor, enviou o seu Filho Jesus. Ele viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou e hoje oferece perdão, vida nova e eterna para todo aquele que se arrepende e crê nele como Salvador e Senhor. Isso é um textozinho que resume a essência do evangelho. Você pode voltar o vídeo aí, pegar ponto por ponto que eu expliquei, e aí você vai entender o que de fato é evangelho. De repente você está em alguma religião cristã já há tanto tempo, divulgando ali, pregando de porta em porta, pregando nas ruas, ligando uma caixa de som, cantando, mas você não está pregando evangelho. Cuidado. Para finalizar esse vídeo, vamos refletir aqui numa coisinha. O evangelho que você prega seria verdadeiro mesmo se a sua igreja local deixasse de existir? Ou se a sua religião deixasse de existir? Imagine isso. O que você prega de fato leva as pessoas para Cristo ou leva as pessoas para a sua religião? E se o que você prega hoje, e sei lá, o poder do Estado fosse lá e falou, essa religião aqui está proibida, o evangelho que você prega continuaria sendo o evangelho de Cristo ou o evangelho da sua religião? Ou seja, a sua religião foi proibida, você continua pregando o evangelho, essas pessoas vão encontrar-se com Cristo ou elas não vão ter para onde ir? Afinal de contas, a sua religião fechou, está proibida. Você fala mais de Cristo, de Jesus, para as pessoas quando você está evangelizando, ou você fala mais da sua religião, da sua denominação? Qual que é a sua pregação do evangelho? Quando você está pregando o evangelho, falando de Jesus para alguém, você fala mais de Jesus, da sua obra, da sua morte, ressurreição, dos seus ensinamentos ou do que a sua igreja faz?
Às vezes a sua igreja é legal, tem uma banda legal, tem eventos legais, tem festas legais, e de certa forma não há nenhum problema nisso, mas você está convidando as pessoas para isso ou para Cristo? Ou seja, você consegue pregar para uma pessoa ao ponto dela reconhecer Jesus como Salvador, independente dela ir para a sua igreja ou não? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido o que é de fato o Evangelho. Entender que Evangelho não é marketing religioso, não é propaganda de igreja, não é convite para participar de eventos. O Evangelho é diferente. Espero que você veja esse vídeo, que você entenda esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Volte o vídeo se você não entendeu algum ponto. Mas é isso, o Evangelho é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Deixa aí o seu gostei, clica aí no gostei. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo lá no grupo da sua igreja, no grupo lá de jovens, de adolescentes. Compartilhe, divulgue esse vídeo. Deixa aí o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.